Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Clicou, vendeu, o seu classificado digital. Hoje no programa TPM nós vamos falar sobre o mal de Parkinson. Vamos esclarecer as suas dúvidas e verificar se existe ou não uma cura radical. Olá, o TPM hoje está aqui com o Dr. Cristiano Milani, neurologista. Nós vamos falar sobre uma doença, gente, que apavora a todos nós. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Prazerzão tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. Querido, vamos já começar com a coisa. O que vem a ser esse mal de Parkinson, que todo mundo é meio preocupado? Sim. O termo mal de Parkinson ele já se modificou um pouco, ele deixou de ser utilizado pelo fato de não se tratar especificamente de um mal, mas sim de uma doença, é a doença de Parkinson, né? Hoje nós procuramos utilizar termos mais adequados para aquilo que pode parecer pior só pelo nome, né? Então, é verdade. Sim, então não é tão grave assim como se imagina e parece como mal de Alzheimer ou como mal de Parkinson, então nós preferimos utilizar o termo doença, né? É uma doença de Parkinson. É uma doença neurológica que promove uma evolução com alterações motoras, principalmente. Ela se caracteriza por alterações posturais, com rigidez muscular excessiva, geralmente iniciando, a doença típica se inicia de um lado do corpo, ou o lado esquerdo ou o lado direito, não dos dois lados. Com a evolução do tempo ela pode passar para o outro lado e promovendo, além dos tremores que são típicos, mas que não são o principal fator marcador da doença, o tremor aparece em torno de 60% dos casos, mas sim a rigidez e a lentificação dos movimentos daquele membro que são mais evidentes características da doença. Com o tempo podem ocorrer alterações na postura corporal, a pessoa pode ter problemas de equilíbrio, isso acima de 10, 15 anos de evolução já pode ocorrer esse tipo de alteração. Mas é uma doença bastante prevalente na população, que infelizmente é degenerativa, ela promove alterações cerebrais que as células vão se modificando e morrendo, células que controlam a produção de uma substância chamada dopamina e que é uma substância, um neurotransmissor que promove um controle da movimentação ativa dos membros, né? O controle motor, e com isso causa rigidez. Mas antes de nós continuarmos o nosso programa, eu quero saber de vocês aí nas ruas. Vocês sabem identificar quando uma pessoa está com sintomas da doença de Parkinson? O que eu sei é pela tremedeira. Quando começa a tremer, já é um sintoma que a pessoa já está com Parkinson, com a doença de Parkinson. Olha, os sintomas do Parkinson, pelo que eu já observei, até tive um caso na família, meu pai, ele faleceu, são tremedeiras na mão. Eu acho que é aquela quando começa com a tremura, aquelas coisas, né? Eu acho que é a primeira coisa que acho que parece, que é o que dá pra sentir, né? Pra ver que a pessoa tá com mal de Parkinson, né? É o que eu entendo, acho que é isso aí. Pois é, doutor, essa situação dos tremores realmente evidencia bem característica da doença de Parkinson, mas como que começa, quais são os primeiros sintomas que a gente pode suspeitar que aquela pessoa está iniciando a desenvolver a doença? Sim, a doença tem diferenças de apresentação no início. Existem casos onde a pessoa é observada por alguém que gosta, por exemplo, uma pessoa que faz uma caminhada. Eu tenho um paciente que descobriu a doença a partir da esposa que caminhava todos os dias e observou que um dos braços não se movimentava acompanhando o outro braço. É uma perda do balanço, do movimento automático de membros quando a gente anda. E observou que aquele membro ficava mais parado, né? Esse é um sinal, é uma rigidez de um lado do corpo. E a partir disso, esse paciente já apresentava alguns sintomas e sinais e sintomas a mais da doença, e o tremor foi aparecer posteriormente, não era uma coisa que apareceu no início, geralmente a rigidez aparece no início, a lentificação, a letra pode se modificar, ficando um pouco mais fina, diminuída, com algum tremorzinho no momento que se faz a escrita. E pode haver com a evolução, além dos sinais que eu já havia citado,
modificações na expressão, tudo que é músculo pode ficar rígido no nosso corpo. Então, inclusive o músculo das cordas vocais. E a voz fica com uma tonalidade, um tom diminuído, um volume mais baixo, mais lentificado. A expressão facial pode se modificar. Perder um pouco a expressão. Numa evolução mais tardia, pode perder completamente a expressão, se está sorrindo, se está triste, a pouca modificação da mímica facial pela rigidez desses músculos. Então, ela pode se apresentar além do tremor. O tremor, geralmente, só para explicar um pouquinho melhor do tremor, já que é o mais comum, característico, né? O tremor ele pode aparecer em repouso. O tremor típico é em repouso. A pessoa está parada e aquele membro começa a tremer. A gente fala que há um sinal típico que é sinal de contar dinheiro, né? Fica movimentando dessa forma. Doença de Turco, então, né? Dali, ó. Esse é um dos tremores mais típicos, em repouso. Ele desaparece praticamente, completamente, quando a pessoa vai pegar um objeto, segurar alguma coisa, uma xícara de café ou usar talher. Ele geralmente desaparece. No começo, né? Porque depois pode se agravar pela própria característica da doença, da evolução que atinge os dois mesmo, lados, né? Agora me explica uma coisa, quais são as causas da doença de Parkinson? Já é constatado que é hereditário ou não? E independente disso, quais são as causas? Sim. É uma doença neurológica, primariamente neurológica. Ela ocorre no cérebro por conta de lesões em uma estrutura, algumas estruturas cerebrais, e pode, passando essa degeneração, essa perda de células, vai passando de uma região para outra do cérebro. Isso tem causa genética. Mas não quer dizer que genética significa hereditário. É uma característica genética própria daquele indivíduo que vai desenvolver a doença no futuro. Mais cedo ou mais tarde, mas ele vai desenvolver aquela doença no futuro. Casos hereditários existem, associados principalmente ao Parkinson, que se inicia mais precocemente. A doença típica ocorre acima dos 50 anos. 50, 55 anos são os casos que não são considerados hereditários, são genéticos, mas não hereditários. Os casos que ocorrem antes dos 50 anos, principalmente em idades mais jovens, em parkinsonismo juvenil, a doença pode ter uma evolução, sim, já com características hereditárias. Muitas famílias são bem estudadas hoje, principalmente na Europa, na região mediterrânea, onde tem vários casos de famílias com a doença. Mas felizmente não é uma característica comum. Verdade. É uma doença prevalente, que atinge aí, após os 80 anos, 3% da população tem Parkinson. Acima dos 50 anos, pelo menos 1% da população. E, em termos gerais, na média populacional, em torno de 100 a 200 pessoas para cada 100 mil habitantes. Então, é uma doença bastante comum, pouco reconhecida, mas bastante comum. Olha só, a coisa não é fácil. Não sabia disso, não. Bom, gente, mas agora o momento da nossa patrocinadora Fisioforma. Essa é uma ótima época do ano para você começar o seu tratamento de fotorrejuvenescimento na Fisioforma. Para amenizar rugas, manchas senis, marcas de expressão, tudo de forma segura e praticamente indolor, gente. É isso mesmo, não é um método invasivo. Você vai utilizar luz intensa pulsada, radiofrequência, também laser fracionado. A doutora vai ver qual que é o aparelho mais indicado para o seu caso e você vai ficar com uma pele muito mais bonita e mais jovem. Tem também a depilação progressiva definitiva feita com o aparelho da luz intensa pulsada, que é mais moderno do que o laser. Você pode eliminar os pelos de qualquer parte do seu corpo que estiver te incomodando. E olha, tem um detalhe, hein? Pode ser feito em peles morenas e negras, que antes com laser não podia, hein? Então tem tudo isso e muito mais na Fisioforma para você. Tratamentos faciais ou corporais. As meninas são ótimas, super carinhosas. Além do resultado que a gente vem procurar, tem o carinho delas. É como se eu tivesse vindo para minha casa, realmente, aqui. Então não tenha dúvidas, hein? Estética de resultados é na Fisioforma. É só ligar em qualquer uma de nossas unidades e agendar a sua avaliação.